Irmãos, este é um versículo, irmãos, que deve nos encher de temor, que deve encher a gente, querido, de compreensão de um Deus que, muito pelas nosso contexto social, pelo nosso contexto evangélico, também pela nossa natureza carnal, a gente acaba esquecendo desse atributo de Deus. A gente crê que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é um Deus de compaixão. E às vezes a gente vai se acomodando em certas situações na nossa vida que não condiz com a nova vida que Jesus nos deu. E a gente acaba esquecendo que o nosso Deus não somente é um Deus de bondade, mas é um Deus de justiça. E o texto que eu li, que nós vamos fazer baseado no todo o contexto, deve nos levar a refletir. Olha o que Deus vai falar de uma das nações, aliás, de uma das tribos que ele tinha escolhido, do povo que ele comprou com o sangue dele, que ele fez grandes projetos e mandou Moisés tirá-los do Egito, formou a 12 tribos, fez que esse povo se tornasse herança dele, fez que esse povo fizesse parte das promessas, fizesse parte da aliança, fizesse parte dos pactos, das leis, usou profetas. Agora olha o decreto que Deus vai dar para esta tribo, que nós devemos trazer também para nós. E aí Deus vai dizer acerca das três, no capítulo 4 está tratando de Israel, está tratando de Judá e está tratando de Efraim. E Deus vai falar acerca de Efraim dizendo: Efraim está entregue. Meus queridos irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que foi chamado por Deus, que tem uma escolha de Deus, que Deus tem propósito, é constatar que esse ser humano está abandonado por Deus, está entregue. Deus olhou a condição do seu povo e viu que eles estavam afastados. E quando Deus foi fazer um diagnóstico, de uma forma de tentar corrigir, vamos tentar corrigi-lo, vamos discipliná-lo, vamos castigá-lo, e Deus disse: olha, deixa Efraim, não tem mais jeito com Efraim está com cabeça dura, porque Deus olhou e viu a condição, que já estava tão afastado de Deus, num caminho que estava se autodestruindo. E na nossa caminhada, irmão, temos que analisar a quem nós estamos entregue. Será que nós estamos entregue a Deus? Ou o nosso próprio coração? Será que está guiando nossos estímulos, a nossa vida, a nossa existência? Se constitui de quê? Quem nós nos vemos entregue? Eu estou entregue ao Espírito Santo? Eu estou entregue a Deus? Ou aos desejos que o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, está dizendo, na condição daqueles a qual, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria vontade, se afastaram de Deus, tendo agora as suas mentalidades corrompidas, enganadas pelo engano do pecado. Paulo vai dizer, queridos, dizendo, no capítulo 1, que quando a pessoa vai tendo, versículo 21, vai tendo conhecimento de Deus, que foi o caso de Efraim, e o seu estilo de vida, a sua forma de viver, a sua conduta, não a conduta que possa ser aplaudida pelos homens, não a conduta para as pessoas verem, não a religiosidade que nos afasta de Deus. Vocês estão entendendo essa palavra, irmãos? Mas Deus vai dizer o seguinte:
que Efraim agora, pela sua conduta, pelo seu estilo de vida, pela forma que eles estavam vivendo, Deus vai dizer no capítulo 1, versículo de número 21, que tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e como Deus não lhe deram graças, e como não lhe deram graça, foram se achando justificativa. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, que o inimigo foi fazendo fortalezas, que foram levantando sofismas, desculpas para os seus próprios erros, para justificarem suas atitudes. Paulo está dizendo, não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus, e aí começaram a fazer discursos e desculpas para poder justificar as suas próprias condutas. Deus vai dizer que eles acabaram desvanecendo-se, foram se desestimulando, foram perdendo entusiasmo, e por causa disso o seu coração foi se tornando insensato, obscuro, ao ponto de se acharem sábios, e uma sabedoria, não da parte de Deus, mas uma sabedoria carnal e maligna, dizendo-se sábio, tornaram-se louco, e a glória de Deus foi se mudando, e mudando a sua imagem, a sua percepção, ao ponto de se aceitarem a imagem de Deus de corruptibilidade, que Deus agora vai patrocinar, vai assinar, vai estar conosco nos nossos erros, nos nossos pecados, nas nossas besteiras, nos nossos delícias, nas nossas quedas. Isso vai desvanecendo a gente. Isso vai fazendo que a gente venha aceitar uma condição que Deus não quer que nós vivamos. Quem está entendendo essa palavra, irmão? E aos poucos, por nós aceitarmos isso, essa condição, olha o que acontece. Nós vamos trocando a glória de Deus, e nós vamos nos tornando a imagem de homem corruptível, que começa a olhar aqui, e os seus sonhos mais altos, os seus ideais mais altos, ele vai adorando as aves, ele vai se tornando um ser apenas suscetível, quer dizer, eu creio naquilo que eu pego, nas minhas sensações, nos meus desejos, e eu vou me satisfazendo, e eu vou me logo complementando, eu vou me encontrando naquilo que me satisfaz, e aos poucos eu não percebo, eu estou me afastando de Deus, eu estou deixando Deus de lado, aí aos poucos eu já não sou mais aquele que está de pé, eu sou como quadrúpede, que nem um cavalo, que nem um animal, e isso vai cada vez mais atolando, vai afastando de Deus, ao ponto da Bíblia dizer quadrúpede e répteis, se arrastando, vivendo como um verme sobre essa terra, e como consequência, Deus vai dizer para Efraim, deixa-o, não insista mais com ele. Não insista mais com ele. E o verso 24 de Romanos vai dizer, Deus entregou a concupiscência do seu coração. Quem está entendendo isso é a palavra, irmão? Cuidado, irmão. Maior do que o Satanás, maior do que o inimigo, é o nosso próprio coração. Quando ele está no governo da nossa vida, quando ele está dominando as nossas atitudes, quando ele está dominando as nossas ações, e a Bíblia diz que esse coração, ele é enganador. Jeremias vai dizer que ele é tremendamente corrupto, ele se adequa, ele se molda, principalmente, irmãos, na nossa natureza carnal, na nossa natureza que se afasta de Deus, na nossa natureza que Paulo vai dizer é inimiga de quem? De Deus.
E quando isso acontece, Deus olhará para nós. Se Deus não encontrar em nosso coração o que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco hoje, irmãos, há uma glória de Deus, você pode não estar percebendo, mas é um favor de Deus. A graça de Deus está sendo manifestada aqui, porque a Bíblia diz que somente o Espírito Santo que nos conduz ao ensinamento da palavra, a luz que há em Cristo Jesus se revela através da presença do Espírito de Deus na sua palavra. E a Bíblia vai dizer que esse homem corruptível, que agora anda de quatro, que agora anda se arrastando, ele vai ficando entregue aos desejos das concupiscências do seu coração. Irmão, todos nós, sem exceção aqui, todos nós, da mais santa Antônia da Assembleia de Deus Verbo Vivo, até o mais novo convertido, temos uma concupiscência no nosso coração. Temos algo que nos afasta de Deus. Temos algo que nos deixa impossibilitados de levantarmos a voz e dizer assim: Senhor, eu mereço. E aí Paulo vai dizer que se nós não tivermos cuidado, isso vai ser o nosso governo, isso vai dominar a gente. E ele vai dizer que essa concupiscência do coração não somente dominará, mas nos levará a um estilo de imundícia. De imundícia. Numa situação que não dá glória a Deus, que não exalta ao Senhor, que não glorifica a Deus, com uma finalidade. Quem está com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 1, versículo 24 aí, diga amém. Com uma finalidade, irmãos, com uma finalidade de destruir a glória de Deus. E onde está a glória de Deus aqui nessa terra? Está feito no templo, na igreja, que é feita pela mão do Criador, não por nada corruptível, mas com as mãos do Senhor Jesus, que é o meu corpo, o teu corpo, que é um vaso de barro, mas está cheio da excelência da glória de Deus. E quando esse vaso, que é eu e você, nós estamos destituídos da glória de Deus, olha o que é que acontece. Desonraram seu corpo entre si. Aí não tem nenhuma honra em nossas vidas. Nossa boca não glorifica a Deus. Nossas mãos não adoram ao Senhor. Nossa vida não manifesta a glória de Deus. Por quê? Porque nós vamos mudando a verdade de Deus. A verdade de Deus é só uma. Diga para quem está mais próximo: seja santo como Ele é santo. Seja santo como Ele é santo. Seja separado. Mate esse desejo do Satanás. Mate esse negócio que quer levar você a viver uma vida fora da palavra de Deus. Porque Ele está dizendo: não mude a verdade de Deus. A verdade de Deus é só uma, irmão. A gente achando que é verdade ou não. A gente querendo ou não, a verdade é só uma. A verdade é só uma. Porque o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias se levantariam pessoas, homens, que mudariam a verdade de Deus em ilusão, em engano. E essa mudança da verdade teria como causa, teria como motivo justamente o que Paulo está dizendo aqui. Que é a concupiscência do seu próprio coração. E como não suporta a santa doutrina, eles se afastam. Aí existem muitos evangelhos aí. Aí existe. Teve um casal, estava falando comigo, que vieram da igreja deles, porque lá estava tendo o arraial gospel, estava tendo a balada gospel.
E eu até disse para eles, eu disse, isso é uma covardia. Eles, por quê, pastor? Porque a igreja querer competir com o mundo, ela nunca vai ganhar na balada gospel do que o mundo. Ela não tem mais condição. O mundo, a balada do mundo é muito melhor do que a balada da igreja. O arraial do mundo é muito melhor do que o arraial da igreja. A nossa diferença não é o arraial, não é a balada, é a presença do Espírito Santo de Deus. E o nosso alimento jamais, irmãos, pode nos satisfazer que nem o mundo lá fora. A nossa satisfação tem que ser a glória de Deus na nossa vida. Tem que ser a glória de Deus na nossa vida. Tem que ser Deus em nós. O Emanuel, o Deus conosco. Esse Deus conosco. E esse Deus conosco, irmãos, amanheci assistindo a história de Jesus hoje. É um Deus que diz assim, não junte tesouro na terra não. É um Deus que diz assim, se perseguiram a mim, vão perseguir a vós também. É um Deus que diz assim, bem-aventurado os pobres e humildes de coração, porque deles são o reino de Deus. E esse bem-aventurado, irmãos, muito felizes, ele não está dizendo que você vai viver uma vida de felicidade, não. Ele está dizendo o seguinte, a felicidade total, plena, é quando Jesus vem arrebatar a igreja. E você vai ser bem-aventurado se você trilhar esse caminho da desprovisão, da soberba, do orgulho, de você se satisfazer apenas com a presença de Jesus, não sendo, querido, um popstar, mas um céu, uma luz aqui nessa terra para a glória de Deus. Nisso, meu irmão, é isso que o Espírito Santo de Deus está falando para nós, e quando nós não percebemos isso, a gente trilha o outro evangelho, que diz, bem-aventurado é você que tem muito carro na porta. Bem-aventurado é você que está ganhando dinheiro, que Deus está te abençoando porque você está ganhando muito dinheiro. Deus está te abençoando porque você está aí com o status aí, dentro da sua sociedade. Mudaram a glória de Deus. E Paulo, junto com essa palavra, Paulo está dizendo que Efraim, Paulo não, Oséias está dizendo que Efraim foi deixado, foi abandonado, foi esquecido. E Paulo vai dizendo que a mudança dessa verdade mudaram a glória de Deus. Essa mudança da glória de Deus, irmãos, Paulo disse que era por causa desses homens que estariam aqui entregues às concupiscências do seu coração, por não suportarem a santa doutrina. Porque na igreja não há outra coisa a não fazer. A adoração, a reflexão, a oração, a nós buscarmos melhorar para a glória de Deus. Eu nunca digo isso, irmãos, e eu nunca prometo isso. Aqui você nunca vai andar pelas paredes, aqui você nunca vai ficar voando, não. Aqui, meu amado, você vai se humilhar na presença do Senhor Jesus, pedindo que a bondade, a misericórdia dele te acompanhe todos os dias da sua vida. Da sua vida. Mas muitos não suportarão. Vão procurar doutores, mestres, que vão dar aquelas coceirinhas boas. Ô irmão, como é bom, maravilhoso. Olha, a irmã Graça está dormindo ali. Mas por que ela está dormindo? Porque ela já está cansada. Mas deixa eu dizer para os irmãos, por que tem muita igreja, irmãos? Não só... Oi, irmã Flaviana, devagarzinho para a bichinha não cair. Então, alisa a mãozinha dela devagarzinho. Aí, meu amado, mas por que acontece isso, irmãos? Sabe o que acontece, querido? Porque é maravilhoso a gente chegar numa igreja. Olha para a sua vida agora, analise a sua vida, analise a sua cabeça, analise a sua prática de vida, o seu estilo de vida, analise. Veja aí a que você tem que mudar. Veja o que você tem que melhorar. Veja como você se sente incapaz. Como você depende da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. É verdade ou não é?
Mais maravilhoso, irmão, é você chegar na igreja, alguém olhar para você e dizer assim: levanta a mão vocês da minha direita aqui, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou abrir uma porta para você. Olha, não se preocupa não, que eu vou cuidar dos teus, ó. Teus inimigos vão ser todos destruídos, ó. Se preocupa não, porque eu vou encher. Irmão, isso é um comichão gostoso. É bom, não é bom? Mas ruim é quando a santa doutrina diz: você quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Você quer seguir a mim? Tome vergonha na cara. Isso é ruim, irmão. Isso não traz coisa boa para nós. A gente quer que as pessoas nos tratem, irmãos, como bebê a vida inteira. Mas se tem alguém perto do teu lado assim, mais próximo, diga assim: cresça. 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 Na presença do Senhor Jesus, cresça, irmão. E Paulo vai dizer que vai mudando a verdade de Deus em mentira. E a gente vai, aos poucos, aceitando isso. Aceitando essa mentira. E aí, Deus vai dizer, ele está entregue a quem? Lá em Oséias capítulo 4, versículo 17, está entregue a quem? Aos ídolos. Aos ídolos. Ele não está entregue a Deus. Ele está entregue àquele formato que já está pré-estabelecido, que não fere, que não mexe, que não muda a conduta, que não exige sacrifício de fato e de verdade, que não exige nada, senão uma adoração momentânea, um descarrego de consciência e nada mais. Basta apenas vir para o culto, fazer a minha oração, louvar o meu hino, dar o meu dízimo, dar a minha oferta. Mas esse ídolo, irmãos, ele, a Bíblia diz que quem serve torna-se semelhante a ele. Torna-se semelhante a ele. E uma das características é que ele nada vê. É que ele nada vê. E quando a gente, irmãos, não analisa a nossa vida, a gente vai ficando entregue a isso, amando a mentira, e começa a honrar mais a criatura do que quem? E para que mais criatura, mais desacriaturizada do que se vir essa criatura do espelho? Do que se vê essa criatura do espelho? Egoísta, que só quer servir-se a si mesmo, que se pudesse, estava tudo ali, ele chegava já dizendo: eu sou o centro de tudo. De que isso nos adianta, irmãos? E Paulo está dizendo aqui que começa a se ver a criatura. E olha, irmãos, que a gente acaba caindo no primeiro mandamento, segundo mandamento. Primeiro mandamento, qual é? Amarás de todo. E o próximo? Não. O segundo mandamento: não farás para ti imagem. Olha a imagem que está do seu lado. Dê uma olhadinha para as imagens que estão do seu lado aí. Olha as imagens que estão sendo construídas. Olha essas imagens aí. Olha essas imagens. E muitas vezes, essa autoimagem que a gente cria de nós, autoimagem que a gente cria de nós, o que os outros pensam, o que é que os outros acham. Porque Jesus disse: vocês são que honram vocês mesmos. Eu não busco essa glória de vocês, eu busco a glória de Deus. Porque de adianta eu ser aplaudido por vocês, receber a honra de vocês, se lá do céu não há honra e não há glória que me glorifique em Deus. Deus não se satisfaz com essa honra.
Vocês glorificam a si mesmos. Vocês honram vocês mesmos. E aí, adora mais a imagem. E de repente, a gente está adorando mais a gente. Essa autoimagem. E não só isso, a gente está hipocritamente, cheio de mentira, na hipocrisia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só uma imagem. No mundo irreal, no mundo de mentira, em que as pessoas olham, em que nós projetamos aquela imagem naamâmica de Naamã, que chega no espelho, está cheio de armadura, cheio de tudo, mas quando fica nu, é leproso. É leproso. Mas quem olha para Naamã, olhe para o lado e diga assim: general, quantas medalhas, quantos talentos, quantos dons, quantas bênçãos, meu Deus, quanta conquista, meu Deus, que herói, que inveja de ser você, que inveja de ter o que você tem, que inveja, Naamã. Mas de fato, irmãos, nada mais é uma imagem que encobre, não para a glória de Deus, mas para a perdição. Mas o Espírito Santo de Deus hoje está nos levando a essa consciência, para que nós não sejamos abandonados por Deus, mas que nós saiamos daqui hoje alcançados pela graça de Deus, pelo favor, pela misericórdia do Espírito de Deus, pelo misericórdia e pelo Espírito Santo de Deus, que é bendito eternamente, como diz Paulo, amém. E Oséias vai dizer: deixa-o. No livro de Oséias, Deus vai dizer assim: olha, não venha mais para Gigal. Olha, irmãos, abra a tua Bíblia lá. Versículo 15. Está pesado ou não está, irmão? Mas a misericórdia de Deus está sendo derramada sobre nós. Se tu, ó Israel, Deus poderia dizer assim: se tu, ó Jacó, mas Deus está dizendo: Israel, tu é um príncipe de Deus, ei! Tu é escolhido de Deus, tu é um príncipe do Senhor. Tem um sangue caro, não é prata, não é ouro, mas o sangue precioso de Jesus foi derramado sobre a sua vida, Israel. Príncipe de Deus, príncipe de Deus. Se tu se queres te corromper, não se faça culpado, Judá. Não venha a Gigal, não subais a Betel, a Aven, e não jureis dizendo: vive o Senhor. Deus está te dizendo: eu estou de braço aberto para te receber. Eu estou de braços abertos para fazer você o alvo do meu amor, da minha graça. Eu tenho promessas sobre a sua vida. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Quando você nem existia na realidade dessa humanidade, já no alto, quando você estava sendo entretecido e elaborado, eu já te conhecia. E eu estou te dizendo: se você quiser o meu amor, se você quiser a minha misericórdia, os meus braços estão abertos para derramar sobre a sua vida, Israel. Israel. Irmãos, infelizmente, querido, a gente tem visto na nossa caminhada pessoas participando, sacrificando, dizimando, sendo membro da igreja, adorando a Deus, participando de conjuntos, nome, carteira de membro, mas nunca foram transformadas. Nunca foram transformadas. Querido irmão, e uma das coisas mais difíceis que alguém pode ouvir de Deus é: não adianta insistir com Ele. Deixa-o. Não tem mais jeito. Mas eu creio que ainda tem jeito. Você pode levantar sua mão e dizer: eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor.
Ainda tem jeito, em nome de Jesus. Ainda tem jeito. Olhe para quem está do seu lado e diga: ainda tem jeito. Te acalma aí. Ainda tem jeito, graças a Deus. Graças a Deus, ainda tem jeito, graças a Deus. Ainda tem jeito, graças a Deus. Porque, irmão, temos que ter cuidado. Porque senão podemos nos tornar um cristão de cabeça dura. Um cristão que não consegue mais ser alcançado pela graça. Irmãos, como pode isso? E o que Deus está dizendo, irmãos? Se nós não atentarmos para essa palavra, nós podemos ser privados da graça de Deus. Que privação é essa? Essa privação da graça, sabe o que é, irmãos? É que nós não podemos ser alcançados para o objetivo a qual Deus nos alcançou, para que nós alcancemos. Deixa eu te explicar. Que Deus está dizendo: ó, eu te trouxe para cá e para a igreja, eu te alcancei, porque tem aqui um objetivo para você alcançar. Você foi alcançado para ser nascido de novo, para ser transformado, para ser um adorador, para ser um servo, para ser algo que eu tenho idealizado sobre a sua vida. Você foi alcançado para isso, para servir e adorar em espírito e em verdade. Levanta a mão de profeta agora. Aponta para alguém e diz: tu não foi alcançado para isso não, irmão. Para essa vida aí não. Tu foi alcançado para ser alcançado e alcançar. Porque se você não se perceber assim, irmão, você vai ficar privado da graça de Deus. Por quê, irmão? Porque o diabo, ele tem um aliado tremendo, chamado a nossa natureza caída. Essa natureza caída, irmão, ela é inimiga de Deus. Ela tem raiva de Deus. Ela tem raiva de Deus. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Eu falo ou não falo, irmão? Se você se envergonha, deixa eu falar para os crentes aqui agora. Quem é crente dá glória a Deus. 2. Chamo gente para dar uma saudação aqui. Para cantar. Se aqui, num ambiente favorável, onde todo mundo adora a Deus, onde todo mundo vai concordar com o que você diz, você tem vergonha, aquele que se envergonha das minhas palavras, eu me envergonharei dele naquele dia. Não se envergonhe. Não se envergonhe, irmão. Não se envergonhe. Porque quando você estava lá fora, lá você não se envergonhava. Se envergonhava? Hein? Olha de lado aí, diga, se envergonhava? E agora? Deixa eu acalmar. Não se envergonhe das coisas de Deus. Porque Deus está dizendo: se você me confessa na frente de todo mundo e você assume que é de mim, que eu sou teu e que eu estou em tu e tu está meu, eu não vou me envergonhar de você. Agora, se você se envergonha de mim, também eu não vou te assumir. E como isso acontece, irmãos? Porque quando a gente se afasta de Deus, e como a gente se afasta de Deus, como é que nós vamos ficando frio, entregue ao nosso próprio coração? Versículo 11, capítulo 4. Quem encontrou, lê. A incontinência e os mostos tiraram. Irmão, Deus está dizendo aqui que é incontinência, essa dificuldade, essa incapacidade de reter ou de controlar os impulsos, a natureza, o domínio próprio que não há mais. Essa incontinência de não ser guiado pelo Espírito, de não ser moldado pela misericórdia de Deus, leva a pessoa a viver uma vida relaxada, desleixada, e como consequência, fica embriagada. E não é do Espírito Santo, de vinho.
de vinho. Apocalipse. Deus fala de uma embriaguez que iria estar nos últimos dias, onde as pessoas iriam ficar embriagadas, vinhos que seriam derramados, ilusões. Nós estamos na época do mundo virtual, nessa virtualidade que quer nos roubar a nossa identidade, que quer fazer que a gente, irmãos, se perceba facebookiano, no mundo irreal, no mundo que não é nós, no mundo que não glorifica. A despeito disso, quantas fotos se bate para se postar no Facebook? Quantas fotos, a melhor, a mais enquadrada, nessa virtualidade de que de fato, e essa geração jovens aqui, cuidado, irmãos, cuidado. Por causa disso, eles ficaram embriagados, foi roubando a inteligência, a capacidade de perceber o melhor de Deus. E qual é o melhor de Deus para nós, irmãos? A sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor. E hoje Deus está falando com a gente. Você quer receber hoje? Acerte-se com Deus. É tempo de se acertar com Deus. É tempo de se acertar com Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Está escrito: ouvide no tempo da salvação, favorável e socorri no dia da salvação. E que tempo é esse, irmãos? Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, está escrito: porque o meu povo está inclinado a desviar-se de mim. Mas Oséias capítulo 11, versículo 7 e 8, Deus está dizendo: como eu te deixaria, como eu te abandonaria. Mas Deus está te dizendo hoje: só tem uma forma de eu te abandonar, só tem uma forma de eu te deixar, se você virar as costas para mim, se você não temer mais o meu nome, se você rebelar-se contra a minha verdade. Mas volta-te para mim, volta-te para mim, reconcilia-te comigo, busca a minha presença, Ramachurianda, humilha-te na presença de Deus, volta-te, conserta-te com Deus, porque Deus quer voltar para ti. Acerta-te com Deus. Peça a Deus o temor a Deus, irmãos. Peça a Deus o temor a Deus. Porque quando a gente perde o temor, irmão, a Deus, estamos trilhando o caminho da destruição. Quando não resta mais temor a Deus sobre a terra, irmãos, a Bíblia diz que a loucura se estabelece. O mundo só não está derrotado, só não foi destruído, porque ainda o Espírito e a igreja ainda está aqui. Mas a destruição, irmãos, a destruição como eu já falei, de Sodoma e Gomorra, não foram os pecados do sodomismo, do homossexualismo, da prostituição. A destruição não se caracterizou exclusivamente por isso. Mas foi quando Deus disse: se tiver 50 praticando justiça, eu poupo a cidade. Se tiver 40, se tiver 30, meu irmão, é tempo de brilharmos, é tempo de sermos sal, é tempo de sermos luz. É tempo de sermos igreja de Jesus Cristo. Porque se nós não entendermos isso, meu amado, a nossa família vai ser destruída, as nossas igrejas vão ser destruídas, o evangelho vai ser diluído. Mas Jesus ainda conta comigo, ainda conta com você. Acerte-se com Deus, volta-te para o Senhor, busque a presença de Deus, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e odeia o mal, porque o Deus está querendo reconciliar. Temer ao Senhor e odiar ao mal. Com amor, diz lá Provérbio 16:6, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com temor do Senhor, o homem evita o mal.
Peça a Deus, irmãos. Chega de pedir emprego. Chega de pedir tanta coisa. Deus, me dá o teu temor. Deus, me ensina a te temer. Deus, eu não quero ter muita coisa, não. Eu te temer, Senhor. Eu quero temer o teu nome, Senhor. Eu quero temer, Senhor. Porque quando não há temor, irmão, olha o que Paulo vai dizendo ainda em Romanos. Paulo vai dizer, quando não há temor, capítulo 1, versículo 26, há um abandono de Deus. Deixai Efraim, está entregue aos ídolos. E esse abandono de Deus, irmãos, pastor, como é que eu sei esse abandono de Deus? Quando os meus pecados não me doem mais. Quando os meus pecados já não são pecados para mim. Quando as minhas iniquidades, aquilo que Deus vai dizer, quando eu chamo o bem, o mal, e quando eu chamo de vida aquilo que diz que é morte, que Deus diz que é morte. E a Bíblia vai dizer, pelo que Deus os abandonou, as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamam na sensualidade, uns para com os outros, cometendo torpeza, recebendo em si a recompensa do erro, recebendo em si. E pior do que qualquer coisa, irmãos, a recompensa do erro é quando você está entregue a algo que você tem consciência que lhe afasta de Deus, que você tem consciência que lhe leva para o inferno. Mas pior do que isso é quando você não consegue mais sair disso. E como, pastor, que a pessoa não consegue mais sair disso? Versículo 28. Leia aí. Isso santifica a gente, irmão. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Irmãos, busque conhecer mais a Deus. Busque conhecer mais a Deus. Busque esse conhecimento. Deus, eu tenho que conhecer mais a Deus. Porque quando você mais busca a Deus, se você se importar de vir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar, de buscar, se deleitar, ter o seu prazer na lei do Senhor e meditar de dia e de noite, vir para as consagrações, orar, se apartar do mal, irmãos. Sabe o que vai acontecer em você? Deus vai fazer uma plantação em você. Deus vai começar a jogar sementes. Porque, irmãos, ninguém nessa terra produz frutos para a glória de Deus se o Espírito Santo não nos encher. A característica de quem está cheio do Espírito Santo de Deus são as manifestações do fruto do Espírito. De sorte que, se nós vivermos no Espírito, nós não cumpriremos o desejo de quem? De quem? Alô? Da carne. Andemos no Espírito e não cumpriremos o desejo da carne. Mas como poderemos fazer isso? Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Toma sobre vós. Irmão, te envolva com as coisas do reino de Deus. Se envolva com a causa do Evangelho de Jesus. Se envolva. Quanto mais você traz o jugo. E qual era o jugo de Jesus? Paulo vai dizer. Fui apedrejado, sofri naufrágio, fui preso em Roma, tive naufrágio no meio do mar, fui apedrejado em Listra,
Eu tive perseguições dos judeus, levei varadas nas costas e fui para a prisão, açoitado, cantava meia-noite, fui perseguido, sofria pela igreja, era perseguido, maltratado. Alexandre, que trabalhava comigo, latoeiro, fez muito males, me difamou, mas eu não tenho a minha vida por valiosa, contanto que se cumpra o ministério que Jesus confiou em mim, antes de eu ter nascido. A Ramassurião decantará. Quando eu estava no ventre da mãe, eu tive a felicidade de ser encontrado